Bom dia, alunos do Levindo, do terceiro ano. Aqui é o professor Acílio, de História. Chegamos ao PET 6, né? Sei que não está fácil para ninguém, espero que todo mundo esteja bem. E dizer também que vai ter mais PETs ainda pelo caminho. E como eu gravei vídeo orientando nos anteriores, resolvi gravar mais um para o volume 6. Lembrando também que quem está devendo atividade, manter o controle, continuar fazendo as atividades, porque em janeiro eles vão ser contabilizados e não realizar as atividades pode incorrer na sua reprovação, tá? Pelo menos pelo que a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais passou até o momento para a gente nessa pandemia. Lembrar também que eu estou sempre à disposição para tirar dúvidas terças e quartas no Conexão Escola. E no Google Classroom, qualquer horário, pode mandar lá que eu, dentro do possível, vou responder. Tá? Vou deixar também material complementar. Você pode fazer o seu PET pelo Google Formulário, como sempre, lá no Google Classroom, ou você manda para mim um e-mail lá que eu deixei para vocês, tá bom? E eu acho que é só isso de aviso. Vamos dar uma olhadinha o que está sendo pedido aí. Esse vídeo equivale à semana 1 a 4 do PET volume 6, tá? Expansão de fronteiras, mundo do trabalho. Tema: relação entre mercantilismo e o tráfico negreiro. Aí tem os conceitos. Mercantilismo, conjunto de ideias e práticas econômicas desenvolvidas e adotadas na Europa entre os séculos XV e XVIII, durante a fase do capitalismo comercial. Bom, gente, o mercantilismo, na realidade, eu entendo ele como uma questão ligada ao absolutismo, porque o absolutismo era o poder total, o controle total, absoluto do rei. E aí, quando a gente vai falar em economia, os reis precisavam controlar a economia, então eles criaram uma série de regras. Essas regras, né, que controlam a economia, que são balança comercial favorável, metalismo, e o monopólio, né, é o monopólio, balança comercial favorável e metalismo, que constituem o mercantilismo. A balança comercial favorável é que o país deve exportar mais e importar menos. O monopólio é a exclusividade do comércio para um único grupo ou uma única pessoa. E o metalismo é a noção de que os metais mais importantes para fazer um país ser rico é ouro e prata. Tá? Então, essas três regras constituem o mercantilismo. E o tráfico negreiro, migração forçada de negros africanos para a América, em sua maioria para o Brasil. Aí é o tráfico, né, da África para o mundo todo, né, para ser escravizado, e principalmente aqui no Brasil. Aí a gente viu os conceitos. Lembrando que eu vou deixar esses textos aqui e vídeos linkados lá no Google Classroom no material, tá? Para vocês se aprofundarem no assunto. E aí a gente tem um texto, relação entre mercantilismo e o tráfico negreiro. Número 1, o que visava o mercantilismo? Bom, aqui, ó, primeiro, segundo, terceiro parágrafo já fala o que ele visa. Se você também quiser colocar o conceito do mercantilismo, ele já responde essa primeira questão. 2. Qual a relação do mercantilismo com o tráfico negreiro? Logo depois, aqui seria o primeiro parágrafo, o segundo, o terceiro e o quarto. O terceiro responde a primeira pergunta e o quarto parágrafo responde a segunda. Esse número 3 é uma questão de marcar, objetiva. A identidade negra não surge da tomada de consciência de uma diferença de pigmentação,
ou de uma diferença biológica entre populações negras e brancas, e ou negras e amarelas. Ela resulta de um longo processo histórico que começa com o descobrimento, no século XV, do continente africano e de seus habitantes pelos navegadores portugueses. Descobrimento esse que abriu o caminho às relações mercantilistas com a África, ao tráfico negreiro, à escravidão e, enfim, à colonização do continente africano e de seus povos. Com relação ao assunto tratado no texto acima, é correto afirmar que: letra A. A colonização da África pelos europeus foi simultânea ao descobrimento desse continente. Letra B. A existência de lucrativo comércio na África levou os portugueses a desenvolverem esse continente. Letra C. O surgimento do tráfico negreiro foi posterior ao início da escravidão no Brasil. D. A exploração da África decorreu do movimento de expansão europeia do início da Idade Moderna. Letra E. A colonização da África antecedeu as relações comerciais entre esse continente e a Europa. Então, dá uma analisada no texto, né, das informações que eu vou deixar lá, para vocês marcarem apenas uma alternativa como correta. 4. Os indígenas foram também utilizados em determinados momentos, e sobretudo na fase inicial da colonização do Brasil. Nem se podia colocar problema nenhum de maior ou melhor aptidão ao trabalho escravo. O que talvez tenha importado é a rarefação demográfica dos aborígenes e as dificuldades de seu apresamento, transporte, etc. Mas na preferência pelo africano revela-se mais uma vez a engrenagem do sistema mercantilista de colonização. Essa se processa no sistema de relações tendentes a promover a acumulação primitiva de capitais na metrópole. Ora, o tráfico negreiro, isto é, o abastecimento das colônias com escravos, abriu um novo e importante setor do comércio colonial, enquanto o apresamento dos indígenas era um negócio interno da colônia. Assim, os ganhos comerciais resultantes da preação dos aborígenes mantinham-se na colônia com os colonos, empenhados nesse gênero de vida. A acumulação gerada no comércio de africanos, entretanto, fluía para a metrópole. Realizavam-nas os mercados metropolitanos engajados no abastecimento dessa mercadoria. Esse talvez seja o segredo da melhor adaptação do negro à lavoura escravista. Paradoxalmente, é a partir do tráfico negreiro que se pode entender a escravidão africana colonial e não o contrário. Nesse trecho, o autor afirma que, na América Portuguesa, letra A, os escravos indígenas eram de mais fácil obtenção do que os de origem africana, e por isso a metrópole optou pelo uso dos primeiros, já que eram mais produtivos e mais rentáveis. B. Os escravos africanos aceitavam melhor o trabalho duro dos canaviais do que os indígenas, o que justificava o empenho de comerciantes metropolitanos em gastar mais para a obtenção na África daqueles trabalhadores. C. O comércio negreiro só pôde prosperar porque alguns mercadores metropolitanos preocupavam-se com as condições de vida dos trabalhadores africanos, enquanto que outros o consideravam uma mercadoria. Letra D. A rentabilidade propiciada pelo emprego da mão de obra indígena contribuiu decisivamente para que, a partir de certo momento, também escravos africanos fossem empregados na lavoura, o que resultou em um lucrativo comércio de pessoas. Letra E. O principal motivo da adoção da mão de obra de origem africana era o fato de que esta precisava ser transportada de outro continente, o que implicava a abertura de um rentável comércio para a metrópole, que se articulava perfeitamente às estruturas do sistema de colonização. Bom, marcar apenas uma, interpretar de acordo com o texto, tá? Falando aqui da questão da escravidão, né? E ver qual alternativa é mais adequada ao que o texto diz. Acabou semana 1, semana 2. Eixo temático, a expansão de fronteiras e o mundo do trabalho. Primeira Revolução Industrial. Conceitos. Revolução, mudança abrupta no poder político ou na organização estrutural de uma sociedade, que ocorre em um período relativamente curto de tempo. Indústria,
atividade econômica que surgiu na Inglaterra no fim do século XVIII. Tem um texto também, que eu vou deixar lá, tem um vídeo sobre a Revolução Industrial. Atividades, tem um texto. Aí a primeira pergunta é de marcar, tá? Os cercamentos do século XVIII podem ser considerados como sínteses das transformações que levaram à consolidação do capitalismo na Inglaterra. Em primeiro lugar, porque sua especialização exigiu uma articulação fundamental com o mercado. Como se concentravam na atividade de produção de lã, a realização da renda dependeu dos mercados de novas tecnologias, de beneficiamento do produto e do emprego de novos tipos de ovelhas. Em segundo lugar, concentrou-se na inter-relação do campo com a cidade e, num primeiro momento, também se vinculou à liberação de mão de obra. Outra consequência dos cercamentos que teria contribuído para a Revolução Industrial na Inglaterra foi o... Aí, ó, o texto aqui vai falando o que são cercamentos, tá? E aí, qual que é a consequência do cercamento para a Revolução Industrial? Seria a letra A, né? A letra F, aumento do consumo interno. G, congelamento do salário mínimo. H, fortalecimento dos sindicatos proletários. I, enfraquecimento da burguesia industrial. J, desmembramento das propriedades improdutivas. Então, o que o cercamento acabou causando aqui? Aumento do consumo interno, congelamento do salário mínimo da época, fortalecimento dos sindicatos proletários, enfraquecimento da burguesia industrial ou desmembramento das propriedades improdutivas. Marcar apenas um. 2. O que a industrialização garantiu às nações? Eu vou ver se está no texto maior ali. Ó, primeiro parágrafo, como sempre, né, gente? Interpretação de texto geralmente assim, o primeiro parágrafo já responde, tá? 3. Como a Inglaterra chegou ao acúmulo de capital? Lá no segundo. Ó, justamente, o segundo parágrafo responde a número 3. 3 não. Número 3. Número 4, de marcar, né? Dominar a luz implica tanto um avanço tecnológico quanto uma certa liberação dos ritmos cíclicos da natureza, com a passagem das estações e as alternâncias de dia e noite. Com a iluminação noturna, a escuridão vai cedendo lugar à claridade, e a percepção temporal começa a se pautar pela marcação do relógio. Se a luz invade a noite, perde sentido a separação tradicional entre trabalho e descanso. Todas as partes do dia podem ser aproveitadas produtivamente. Desculpe. Em relação ao mundo do trabalho, a transformação apontada no texto teve como consequência a mudança que tem ali no texto, ela vai gerar uma consequência. Aí dentre essas consequências, qual é essa, né? Letra A, melhoria da qualidade da produção industrial. B, redução da oferta de emprego nas zonas rurais. C, permissão ao trabalhador para controlar seus próprios horários. D, diminuição das exigências de esforço no trabalho com máquinas. Letra E, ampliação do período disponível para a jornada de trabalho. 5. Com a industrialização, o que ocorre com a população? Vamos ver lá no texto lá. Isso é demais. Ó, seria o que? Primeiro parágrafo, segundo, terceiro, quarto parágrafo, tá? Vem falando da questão da população. Ó,
e até mais o quarto, né? Que eu falei. Deixa eu ver. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Seria o quarto ou o quinto? Primeiro, segundo, terceiro, quarto. O quarto parágrafo fala sobre a questão da população, tá? Fala aqui um pouco mais, ó, o quarto, o quinto, o sexto também. E a última questão fala o seguinte: como os trabalhadores se organizaram para defender seus direitos. A gente vai lá no último parágrafo. Ó, os trabalhadores se organizam. Aí isso aqui já define a questão 6. E aí acabou a semana 2, gente. Semana 3. Tema: tecnologia e as mudanças provocadas no mundo do trabalho. A gente tem os conceitos. Capital refere-se a um ativo capaz de gerar um fluxo de rendimentos ao longo do tempo por meio de sua aplicação na produção. Essa definição inclui o dinheiro propriamente dito, também os investimentos financeiros, os estoques e os bens que podem ser aplicados para gerar riqueza. Capital é dinheiro usado para gerar mais dinheiro, né? Capital produtivo é o recurso capaz de gerar riqueza e possibilitar a criação de oportunidades de trabalho para as pessoas de uma comunidade. Esse capital é investido em negócios, em fábricas que geram empregos e possibilita a distribuição de renda. Esse capital produtivo é aquele de empresa, que ele vai acabar gerando emprego. Então, dentro do capital, se subdividiu o gênero do capital em outras áreas. Então, o capital produtivo é aquele que vai acabar gerando um bem para a comunidade, para a população em geral, porque vai gerar emprego e possibilitar maior distribuição de renda. Capital especulativo é aquele apostado no mercado financeiro, na bolsa de valores, com o objetivo de obter lucros acima da média em um curto espaço de tempo. Então, especulativo depende, né, dos negócios, daquilo que está sendo esperado ocorrer para gerar lucro. Então, o capital especulativo ele é de investimentos na bolsa de valores. Texto, que eu vou deixar linkado, vídeo também, né? Atividade, tem um texto. Número 1, descreva o conceito de capital. Aí você nem precisa olhar aqui, né? Você vai lá no conceito lá do capital e coloca. Bom, a gente já discutiu. Diferencie capital especulativo e capital produtivo. Também você vai lá no conceito, tem os dois. Aí já respondeu. A número 3 é de marcar. A introdução de novas tecnologias desencadeou uma série de efeitos sociais que afetaram os trabalhadores e sua organização. O uso de novas tecnologias trouxe a diminuição do trabalho necessário, que se traduz na economia líquida do tempo de trabalho, uma vez que, com a presença da automação microeletrônica, começou a ocorrer a diminuição dos coletivos operários e uma mudança na organização dos processos de trabalho. A utilização de novas tecnologias tem causado inúmeras alterações no mundo do trabalho. Essas mudanças são observadas em um modelo de produção caracterizado. Letra A. Pelo uso intensivo do trabalho manual para desenvolver produtos autênticos e personalizados. Letra B. Pelo ingresso tardio das mulheres no mercado de trabalho no setor industrial. Letra C. Pela participação ativa das empresas e dos próprios trabalhadores no processo de qualificação laboral. Letra D. Pelo aumento na oferta de vagas para trabalhadores especializados em funções repetitivas. Letra E. Pela manutenção de estoques de larga escala em função da alta produtividade. Marcar apenas um de acordo com o que está sendo pedido nesse texto aqui. Tá? 4. A mundialização introduz o aumento da produtividade do trabalho, sem acumulação de capital, justamente pelo caráter divisível da forma técnica molecular digital do que resulta a permanência da má distribuição da renda. Exemplificando mais de uma vez, os vendedores de refrigerantes às portas dos estádios viram sua produtividade aumentada
graças ao just-in-time dos fabricantes e distribuidores de bebidas, mas para realizar o valor de tais mercadorias, a forma do trabalho dos vendedores é a mais primitiva. Combinam-se, pois, a acumulação molecular digital com o puro uso da força de trabalho. Os aspectos destacados no texto afetam diretamente questões como emprego e renda, sendo possível explicar essas transformações pelo: letra A, crise bancária e o fortalecimento do capital industrial. B, inovação toyotista e a regularização do trabalho formal. C, impacto da tecnologia e as modificações na estrutura produtiva. Letra D, emergência da globalização e expansão do setor secundário. Letra E, diminuição do tempo de trabalho e a necessidade de diploma de curso superior. Bom, gente, esse texto aqui, falando sobre emprego e renda, né, sobre produtividade, né, falando essa forma técnica molecular digital da questão do refrigerante, ela divide assim o fabricante com aquele que trabalha, por exemplo, em estádios, né? Aí ele fala que emprego e renda, né? Essas transformações são explicadas por uma crise bancária e o fortalecimento do capital industrial, inovação toyotista e a regularização do trabalho formal, impacto da tecnologia e as modificações da estrutura produtiva, emergência da globalização e expansão do setor secundário, diminuição do tempo de trabalho e a necessidade de diploma de curso superior. Bom, analisar, pesquisar e marcar apenas um. 5. Cite algumas mudanças ocorridas no mundo do trabalho com desenvolvimento tecnológico. Vamos ver lá no texto principal. Primeiro parágrafo, tá? Já responde. 6. Quais as consequências da concentração de riqueza acentuada pelo capital financeiro para a sociedade? Segundo parágrafo, né? Pelo menos acho que sim. Okay? Capital financeiro para a sociedade. Aqui, tá? Acabou a semana 3, semana 4. Semana 4, o tema é a imigração e o mundo do trabalho. Tem os conceitos: racismo é o preconceito ou discriminação baseada em diferenças biológicas entre os povos. Xenofobia consiste no medo ou aversão em relação aos estrangeiros. Fluxo migratório consiste no movimento de entrada, imigração e saída de pessoas, migração de um determinado país. Tem texto, tem vídeo dos fluxos migratórios e tem um outro texto, a imigração e o mundo do trabalho. 3 questões de marcar. Pode marcar não. 3 questões objetivas, né? De novo errei. Dissertativas. São 3 questões de responder e 2 questões objetivas de marcar. Desculpa, gente. Vamos lá. O que revela os fluxos migratórios no contexto atual? Seria o seguinte: primeiro, segundo, terceiro, quarto parágrafo, tá? Falando aí sobre fluxo migratório. 2. Qual a relação entre capitalismo financeiro e o fluxo migratório? Próximo parágrafo, que seria
segundo, terceiro, quarto. Acho que o segundo. O segundo seria os 3 primeiros parágrafos aqui para responder. Eu vou fazer um resumo compilado disso aqui, tá? Tanto da parte do capitalismo financeiro, a questão da globalização e a concentração de riquezas. Porque a questão 3 fala o que buscam os imigrantes internacionais. Então aqui, ó, nesse parágrafo que seria o quarto, né? Vamos lá de novo. Ó. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, que é a resposta do outro, o quinto parágrafo. Ele fala do que os imigrantes internacionais buscam. Então isso é o que responde à questão 3, tá? Questão 4. As migrações transnacionais intensificadas e generalizadas nas últimas décadas do século XX expressam aspectos particularmente importantes da problemática racial, visto como dilema também mundial. Deslocam-se indivíduos, famílias e coletividades para lugares próximos e distantes, envolvendo mudanças mais ou menos drásticas nas condições de vida e trabalho, em padrões e valores socioculturais. Deslocam-se para sociedades semelhantes ou radicalmente distintas, algumas vezes compreendendo culturas ou mesmo civilizações totalmente diversas. A mobilidade populacional da segunda metade do século XX teve um papel importante na formação social e econômica de diversos estados nacionais. Uma razão para os movimentos migratórios nas últimas décadas e uma política migratória atual dos países desenvolvidos são: letra A, a busca de oportunidades de trabalho e o aumento de barreiras contra a imigração. B, a necessidade de qualificação profissional e abertura das fronteiras para os imigrantes. C, o desenvolvimento de projetos de pesquisa e o acautelamento dos bens dos imigrantes. Letra D, a expansão da fronteira agrícola e a expulsão dos imigrantes qualificados. Letra E, a fuga decorrente de conflitos políticos e o fortalecimento de políticas sociais. Aqui está falando da questão da imigração, né? Principalmente a gente vê isso muito na Europa. E aqui falando, teve um papel importante na formação social e econômica de diversos estados nacionais, uma razão para os movimentos migratórios nas últimas décadas e uma política migratória atual dos países desenvolvidos são: o que os países desenvolvidos hoje em dia fazem em relação aos imigrantes? Aí é uma dessas alternativas aqui. 5. Cada vez mais pessoas fogem da guerra, do terror e da miséria econômica que assola algumas nações do Oriente Médio e da África. Elas arriscam suas vidas para chegar à Europa. Segundo estimativas da Agência da ONU para Refugiados, até novembro de 2015, mais de 850 mil refugiados e imigrantes haviam chegado por mar à Europa naquele ano. Sobre a questão dos refugiados no final de 2015, considere as 3 afirmações seguintes. Primeiro, a criação de fronteiras políticas no continente africano, resultantes da partilha colonial, incrementou os conflitos étnicos, corroborando o elevado número de refugiados, como nos casos do Sudão e Sudão do Sul. 2. Além das mortes em conflito armado, da intensificação da pobreza e da insegurança alimentar, a guerra civil na Síria levou um contingente expressivo de refugiados para a Europa. 3. A política do apartheid teve grande influência na Nigéria, país de origem do maior número de refugiados do continente africano. Em decorrência desse movimento separatista, aí tem 3 alternativas, vocês vão pesquisar e poder marcar. Letra A, se apenas a primeira é verdadeira. B, se só a primeira e a segunda são verdadeiras. C, se só a terceira é verdadeira. Letra D, se a segunda e terceira. E a letra E, a primeira, segunda e terceira são todas verdadeiras.
Bom, gente, não é perfeito, mas estou tentando ajudá-los, né? Obrigado quem me escutou até aqui. Fiquem com Deus, continuem fazendo as atividades. Muito obrigado, tá bom?